Josué capítulo 7, versículo 13. Os irmãos acharam? Vamos aguardar para que todos acompanhem. Desde que eu entrei nesse lugar, eu senti a presença de Deus, eu senti o meu corpo arrepiar, eu senti uma alegria que vem só do Espírito Santo. Desde a palavra do presbítero Silvio, a hora que ele estava falando, Deus estava ministrando sobre a igreja, Deus estava falando nos nossos corações, o teatro, os louvores. Eu tenho certeza que Deus vai marcar esse dia, esse congresso na vida dessa igreja. Deus vai falar fortemente ao teu coração. Deus vai levantar aqueles que estão caídos. Deus vai salvar aqueles que estão perdidos. Deus vai fazer algo diferente em cada jovem. E você vai ser conhecido nessa cidade como um homem e uma mulher, um jovem que faz a diferença porque você é santo na presença do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus? Diz assim: vá, santifique o povo, diga-lhes, santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Eu lendo essa passagem em casa, orando, e eu confesso para vocês que eu não queria trazer essa mensagem para os irmãos, mas quando entrei nesse lugar, Deus confirmou a sua palavra. Quando começou a falar palavras de que nós estamos já nos últimos dias da igreja aqui nessa terra, momentos tenebrosos nós vivemos, momentos difíceis, momentos em que pessoas não querem mais viver uma vida comprometida com o Senhor, viver uma vida de renúncia, viver uma vida de entrega. Onde nós estamos ali no norte, nós vemos a realidade de jovens que estão se prostituindo, jovens que estão no alcoolismo, jovens que estão nas drogas, a realidade do nosso país, a realidade da nossa nação. Mas o mais triste é quando nós vemos, muitas vezes, o mundo começando a tomar conta dos jovens que estão na igreja, que estão participando, fazem parte do corpo de Cristo. Eu vejo jovens e trabalho com eles todos os dias. Nós temos um grupo de 33 jovens, e muitos jovens que ali estão, brincam com as coisas de Deus. Eu chamei alguns deles, eu disse: ei, você precisa santificar a sua vida a Cristo. Você precisa santificar a sua vida a Cristo. Ele disse: pastor, eu não consigo vencer. Eu disse: não é que você não consegue, é que você ama o pecado, mas o poder de Deus na sua vida, Ele vai mudar a realidade, Ele vai mudar a sua vida, porque eu não posso permitir que jovens, mesmo estando em uma cidade distante, continuam vivendo uma vida de qualquer maneira, uma vida que viviam no mundo ali afora. Nós precisamos entender que essa cruz que nós pregamos, ela nos chama a santificação. Amém? Mas não há santificação sem renúncia. Vire para a pessoa do seu lado e diga: ei, você precisa renunciar. Essa passagem que nós lemos, Deus ele fala ao povo de Israel, enquanto eles estavam em uma batalha, e eles haviam perdido a batalha, e quando perderam a batalha, eles se prostraram com o rosto no pó, rasgaram as suas vestes e clamaram, dizendo: Deus, o que está acontecendo? E Deus fala. Quantos acreditam que Deus fala? Deus fala com o seu povo. Deus falou: há coisas consagradas ao diabo no meio de vocês, há coisas consagradas à destruição. Tirem essas coisas que estão atrapalhando a vida de vocês, a minha comunhão com vocês, e se consagrem, porque amanhã Deus vai operar grandes coisas no meio de vocês. Deus fala ao seu povo e o povo começa a se consagrar.
Uma das coisas mais interessantes que nós vemos na palavra de Deus é que Deus quer que o seu povo venha consagrar a sua vida a Ele. Em nenhum momento na Bíblia Sagrada você vai ver Deus usando o homem de qualquer maneira. Em nenhum momento na Bíblia Sagrada você vai ver Deus usando o homem da maneira em que ele estava numa vida de pecado. Deus tira todo ser humano da vida de pecado, limpa ele e coloca ele com uma roupa, uma veste nova e limpa. Amém? Deus está falando na tua vida nessa noite. Tem pessoas que vivem uma vida de qualquer maneira. Tem pessoas que vêm para a igreja e o pecado começa a tomar conta dele. E ele não renuncia ao pecado. Você sabe o que ele faz? Ele se acostuma com o pecado. Ele continua caminhando na vida de pecado de qualquer maneira. E achando que está agradando a Deus, mas está morrendo espiritualmente. Tem pessoas que não renunciam a nada, não renunciam à soberba, não renunciam ao orgulho, não renunciam à mentira, não renunciam à prostituição, não renunciam à murmuração, não renunciam ao engano, não renunciam a uma vida podre que viviam lá no mundo afora. E trazem o mundo para dentro da igreja e vive essa vida miserável na presença de Deus e acham que Deus é obrigado a viver com aqueles pecados em qual eles estão acostumados, mas chega um momento em que Deus toca as nossas vidas e diz: ei, chega de você viver essa vida de qualquer maneira, é momento de você renunciar isso, é momento de você deixar isso de lado e viver uma vida santa na presença daquele que morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Oh Espírito Santo, eu vivo, meus irmãos, naquela cidade lá, eu vejo adolescentes de 13 anos se prostituindo. Eu vejo adolescentes de 13 anos bebendo, vivendo uma vida de qualquer maneira. Eu vejo uma juventude perdida nas drogas, jovens já depressivos, jovens que não têm mais prazer de viver, a depressão já está tomando conta deles. Eu vejo jovens caminhando na rua, tem um jovem que ele caminha o dia todo, porque o demônio tomou conta da vida dele, mas ele continua caminhando, mas arrogante e soberbo, porque ele ainda não se humilhou diante de Deus. Ele veio na porta da minha casa, ele com o irmão dele, e o irmão dele disse: pastor, eu preciso que você ore, porque ele sai de manhã e volta à noite, às vezes vira o dia caminhando escravo pelo diabo. Eu disse para ele: eu não vou orar pelo teu irmão, porque Deus vai quebrar ele ainda mais, porque ele ainda é soberbo, ele não renunciou à soberba na sua vida. Tem jovens que vivem uma vida de qualquer maneira. Esses tempos, meus irmãos, eu cheguei para os jovens da igreja e eles participando da festa do Halloween. Quantos jovens foram na festa do Halloween? Levanta a mão. Porque todo mundo é crente, eu estava esquecendo disso. Lá em Xambioá também ninguém levantou a mão, mas muitos foram. Eu disse para eles: vocês vão nas festa do Halloween, e vocês não sabem que são feitos rituais satânicos naquele lugar, são feitos rituais aos demônios naquele lugar. Dos rituais que é feito é oferecido à morte, e muitos jovens participam daquele momento como se fosse algo legal, algo bacana, algo tranquilo. Tem bebida, tem mulheres, tem droga, tem tudo que eles querem. E eles dão liberdade através de pactos na sua vida, onde demônios entram na sua vida e destroem a sua vida. E eles não entendem o que é que acontece. E depois eles chegam para mim: pastor, eu estou tão fraco, eu não consigo mais ir na igreja, eu não consigo mais orar, eu não consigo mais ler a Bíblia, parece que a igreja esfriou, parece que tudo mudou. Eu disse: sabe o que mudou? A sua vida está tomada por demônios que escravizam você. Só existe 2 caminhos: com Deus ou sem Deus. Se você está com Deus, você está cheio do Espírito Santo de Deus. Se você não está com Deus, você está cheio de demônios na sua vida. Pode ser que eles não se manifestem, pode ser que você não caia na igreja, pode ser que você não viva fazendo coisas horríveis, mas você continua mentindo, você continua enganando, você continua sendo soberbo e orgulhoso no meio dos teus irmãos.
E Deus está olhando para você e dizendo: mas hoje eu vou libertar a sua vida, eu vou mudar a sua história. Hoje eu vou mudar a sua vida, porque fui eu que te salvei naquela cruz, fui eu que te resgatei, fui eu que tirei você daquele lamaçal de pecados, e a minha graça está sobre a sua vida. A graça de Deus está nesse lugar, meus irmãos. Quem é espiritual sabe o que Deus está fazendo nessa noite. Quem é espiritual sabe o agir de Deus nesse lugar. Quem é espiritual está entendendo o que os louvores já vêm falando, o que as apresentações já vêm falando. O Espírito Santo vem envolvendo as nossas vidas nessa noite, porque algo vai acontecer da parte dEle. Oh, aleluias! Oh, Espírito Santo de Deus! Deus vai levantar uma geração consagrada ao Senhor. Deus vai levantar jovens aqui, pastor Darby, jovens dispostos a viver para Cristo Jesus, jovens que não se envergonham de dizer que é crente, jovens que não se envergonham de pregar o Evangelho, jovens que não se envergonham de abandonar o pecado, jovens que não vivem mais na prostituição, mas se entregam na presença de Deus e vivem uma vida de grandiosidade na presença dEle. Deus vai levantar essa geração e vocês vão ver, os olhos de vocês vão ver, porque Deus é Deus e foi Ele que chamou cada um de vocês. Deus escolheu vocês. Vire para a pessoa do seu lado e diga aí: você é escolhido, você é escolhido. Oh, aleluia. Se santifiquem. Se santifiquem, porque chegará o dia em que Deus vai agir nesse lugar. Mas sem santificação não tem o agir de Deus. Sem santificação não existe mudança. Você vê aqui que após a santificação, Deus fez o quê? Concedeu a vitória. É ou não é? Mas teve que ter santificação. Deus vai fazer coisas grandes nesse lugar, não tenha dúvida. Se você sair aí afora e se você andar nesse Garcia, você vai ver jovens depressivos, jovens que estão querendo se matar, meninas que estão se prostituindo, estão engravidando e nem sabem quem é o pai. Você vai ver jovens que andam pela madrugada sem vontade mais de viver, porque eu era um. Eu nesse Garcia aqui, eu morava aqui perto da Rua da Glória, e eu caminhava às altas madrugadas por esse Garcia aqui, porque eu não tinha paz na minha vida. Eu caminhava às madrugadas, às vezes eu bebia na frente do MC, o posto de gasolina, porque eu não tinha mais prazer de viver. E chegou um momento no meu local de trabalho, que eu pensei em me jogar de um local mais alto onde tinha, para tirar a minha vida, porque eu não tinha mais prazer nela. Eu não tinha mais alegria. Mas chegou um dia, naquele quarto, em que Deus se encontrou comigo e Ele disse: ei, eu vou mudar a sua vida, mas você precisa renunciar, você precisa deixar de lado, você precisa abandonar essa vida de pecado, você precisa consagrar a sua vida para mim. Eu disse: Senhor, é isso que eu quero mudança. Eu vivia na igreja, eu sou um crente desde criança, criado na igreja, mas vivia uma vida podre dentro da igreja, vivia uma vida errada dentro da casa do Senhor, mas Deus precisou me levar a um caminho distante e dizer: ei, você precisa renunciar e se consagrar na minha presença. Amém? Deus, Ele está falando ao seu coração. Tem jovens aqui que não têm mais prazer de viver. Tem jovens aqui que não sabem mais o que faz da sua vida. Tem jovens que choram de noite para os pais não ver. Tem jovens aqui que choram de madrugada e ninguém te ouve. Tem jovens que não sabem mais o que faz. E até você diz: eu vou abandonar tudo. Mas o Senhor está dizendo: eu vou te levantar. Eu vou mudar a sua vida. Eu vou mudar a sua existência. Tem jovens que Deus quer usar nesse lugar com poder, nessa cidade. Tem jovens aqui que serão pastores de igreja. Tem jovens que serão missionários, cantores. E Deus vai fazer grandes coisas através da sua vida. Mas a palavra dele para você essa noite: santifique, porque eu vou operar maravilhas na sua vida. Oh, Espírito Santo de Deus. Fiquei surpreso com o missionário Alex, que chegou
no meu lugar, tirando meus dias de viagem para Blumenau. Ele chegou em Xambioá e ele disse assim, depois de um culto de jovens, que nós reunimos 27 jovens, faltou ainda mais uns 5 ou 6, e ele disse, Lucas, eu fiquei surpreso com essa cidade. Por que tu ficou surpreso? Porque quando eu cheguei nessa cidade aqui, eu achava que não existia nada aqui, não tinha esperança para essa cidade. Mas quando eu vi jovens desejosos pela palavra de Deus, jovens sedentos, o meu coração vibrou e eu disse, é isso que Deus está fazendo nesse lugar. É isso que Deus está fazendo na vida de cada jovem. Tem duas jovens lá que estavam já há 2 anos afastadas da igreja, vivendo uma vida de prostituição, vivendo uma vida de engano, mas chegou um momento num culto que Deus encontrou elas e disse, ei, chegou o momento de vocês voltarem para a casa do Pai. Oh, aleluias! Chegou o momento de vocês voltarem para os meus braços. 5 jovens o mês passado se reconciliaram para começar a caminhada com Cristo Jesus. Eu disse, glória ao Senhor Jesus. Glória a Jesus, glória a Ele, porque Ele salva, Ele liberta, Ele levanta o que está caído, Ele ajunta os nossos pedaços quando nós estamos no chão, e Ele faz de nós pessoas de valor na Sua presença. Amém? Deus faz coisas incríveis. Eu vi jovens que nunca haviam ido na igreja, católicos, jovens que viviam uma vida profana. Eles chegaram um momento que eles disseram, eu quero aceitar Jesus. Eu até olhei desconfiado e disse, não pode, porque não é tão fácil assim. Mas não é fácil por quê? Porque nós olhamos nos olhos humanos, os olhos naturais, é ou não é? Mas quando Deus está fazendo coisas grandes, é Ele que faz, é Ele que trabalha, é Ele que move, é Ele que age. E muitas vezes nós ficamos surpresos. Nós olhamos em nossa volta e nós achamos que tudo está parado, mas quando nós olhamos pelos olhos espirituais, nós vamos ver que a glória do Senhor está tomando conta do lugar, o poder de Deus está arrebentando os corações de pedra, está arrebentando vidas que estão paradas e trazendo de novo a existência, a vida, o poder de Deus. Cada vez que eu olho para a cidade de Xambioá, eu vejo pessoas sentadas na frente das casas. Quem conhece aquelas cadeiras de macarrão? As cadeirinhas confortáveis, eles sentam na frente das casas. Eles ficam bem acomodados, de manhã até a tarde, depressivos e sem vontade de fazer nada. Você sabe o que eu imagino quando eu vejo aquilo lá? Eu imagino o vale de ossos secos. Diz um dos escritores americanos que um homem ele pode viver 40 dias sem comer, em média. 4 dias sem beber água. Em média, 4 minutos sem respirar. Mas ele não vive 1 segundo sem esperança. Ele morre. Eu vejo em Xambioá pessoas mortas porque não têm esperança. E quando eu vejo aquelas pessoas, eu imagino o vale de ossos secos. Eu imagino Deus perguntando para o profeta e dizendo assim, ei, pode esses ossos tornar a vida? E o profeta diz o quê? Senhor, tu sabes. E Deus diz, então profetiza sobre os ossos. Ele começa a profetizar. E os ossos tornam a existência, a vida de novo. Quando eu estou em Xambioá, às vezes eu olho assim e parece que Deus pergunta assim, Lucas, pode essa cidade se entregar, viver espiritualmente de novo? Eu digo assim, Senhor, tu sabes. E Deus diz, então vai, profetiza, prega, anuncia que eu morri na cruz do Calvário para salvar, para libertar, para transformar. Eu vejo jovens morrendo, mas Deus está dizendo, é eu que trago a vida de novo, é eu que devolvo a vida que eles perderam, é eu que vim para que tenham vida e vida com abundância. Oh, aleluias! É Ele que traz a vida. Tem muitos jovens que aqui estão nesse lugar, nessa noite, que estão mortos espiritualmente. Mas eu profetizo sobre a sua vida que hoje a vida do alto vai vir sobre você. E os teus ossos secos vão tornar a ter a vida, porque Deus é poder e Ele veio para que você tenha vida e vida com abundância. Oh, aleluias!
Deus está falando ao teu coração, é momento de você renunciar, é momento de você deixar de lado o pecado, é momento de você deixar de lado o engano. Não viva mais aquela vida podre que você vivia, não viva mais aquela vida que não trazia prazer para você. Não tenha prazer em estar no mundo, mas tenha prazer em estar na casa de Deus. Renuncie tudo por Cristo Jesus, porque lá naquela cruz Ele verteu sangue por você, e aquele sangue Ele te purifica de todo pecado. Oh, aleluias! Consagre a sua vida ao Senhor, porque você vai ver o que Deus vai fazer nela. Consagre a sua vida ao Senhor, porque você vai ver o poder que Deus vai trazer através de você. Pessoas não crêem que Deus ainda age, mas eu digo para você, os teus olhos verão, porque Ele é Deus. Agora eu falo mais, por causa de um povo que não se consagrava, por causa de um povo que vivia uma vida errada e de qualquer maneira. Você vê essa história aqui que nós lemos, alguns brincaram com Deus, é ou não é? Brincaram com Deus. Vire para a pessoa do seu lado e diga, não brinque com o Senhor. Não brinque com o Senhor. Eles brincaram com Deus e acharam que com Deus se age de qualquer maneira. Pessoas levaram Deus como se fosse um menino e brincaram na presença dEle, e Deus matou bastante pessoas nesse momento. Tem pessoas que vivem uma vida de qualquer maneira na casa de Deus e acham que Deus vai passar a mão sobre a sua cabeça. Acha que Deus vai passar a mão na tua moleirinha assim e dizer, esse é mais bonitinho do que os outros. Se preciso for Deus matar, Ele mata, para tirar aqueles que estragam o seu povo. Mas hoje é o tempo da misericórdia. Deus está dizendo, hoje é o tempo de você se consagrar. Hoje é o tempo de você renunciar ao pecado. Hoje é o tempo de você deixar aos pés da cruz aqui, dizendo, Deus está aqui. A arrogância, a soberba, o orgulho, a mentira, a prostituição. Está aqui, Senhor, tudo que desagrada, aquilo que entristece, porque eu quero estar contigo nessa cruz. Eu quero estar contigo, Senhor. Eu quero viver para Ti. Eu quero existir para Ti, Senhor. Oh, aleluias. Tem pessoas aqui que estão morrendo, está por um fio a sua vida, mas o Senhor está dizendo, hoje é o tempo da misericórdia, hoje é o tempo, hoje há perdão para a sua vida, hoje há perdão para a sua vida, hoje há misericórdia para a sua vida. Rasgue as suas vestes como eles rasgaram, e coloque a sua boca no pó, e clame, porque o Senhor vai mudar a história da sua vida. Ele vai fazer coisas incríveis. O inimigo está esperando para destruir você. O inimigo está esperando para matar você. O inimigo está esperando para acabar com tudo que Deus projetou para a sua vida. Mas no nome de Cristo Jesus, o inimigo está derrotado, porque Deus está estendendo a sua graça sobre o seu povo. Deus está estendendo a sua misericórdia sobre a sua igreja. Deus está estendendo a sua misericórdia, e Ele vai levantar você da onde você está. Oh, Espírito Santo de Deus, se coloque.